O Espelho no Espelho, por Mihail Ende. Tradução Reinaldo Guarani. Círculo do livro. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Torne-se você também um membro desse canal. Tornando-se um membro, você estará auxiliando a nossa comunidade a crescer. Muito obrigada àqueles que já são membros. Peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Seguimos para o 22º conto deste surpreendente livro. O homem que fazia a volta ao mundo decidiu terminar sua excursão pelas vielas dessa cidade portuária. E assim ele terminava também sua viagem através dos becos sujos e palácios de todas as outras cidades, através de aldeias, acampamentos e ermidas, através de todos os desertos e selvas da terra. Ele se sentou nos sujos degraus de pedra que levavam à porta de uma casa alta e estreita. Pelo que indicava a lanterna em cima da porta, era evidente que se tratava de um bordel chinês. Cruzou as mãos sobre o castão de sua bengala, repousou o queixo em cima delas e, sem nada enxergar, fixou o olhar nos automóveis e bondes que passavam. De um segundo para o outro desapareceu toda a sua curiosidade, toda a vontade de continuar sua grande viagem. Ele não se fez a menor promessa a esse respeito. Ele havia visto todas as feridas e segredos do mundo. Conhecia as colunas de Adulária, suspensas no templo de Tiamat, e as torres de vidro de Manhattan. Bebera no geyser de sangue da ilha de Rhodes e conversara sobre a essência do destino com o senhor cego da biblioteca de Buenos Aires. Usara em seu dedo o anel da rainha Mirabatã, o qual conferia o poder sobre a memória da humanidade, ao qual nenhum estranho tivera acesso antes. Perambulara pelas ruas em chamas da cidade de Eldes, fora carregado em liteira de aço através das casas de máquinas de Detroit e conseguira pernoitar nos labirintos da grande cloaca de Roma, sem perder a razão sobre o fenômeno do passado e do futuro, que ali jogavam todas as noites suas sombras espectrais. Ele havia visto coisas incontáveis. Mas todos esses segredos não lhe importavam. Seu próprio segredo não estava no meio deles. E como não encontrara o seu, os outros continuaram mudos. Se não tivesse começado nunca essa viagem, pelo menos lhe restaria o sonho de que em algum lugar do mundo haveria o sinal válido para ele, que falaria com ele em um idioma que só ele entenderia, que seria a chave do mistério da sua própria existência. Mas agora ele era obrigado a confessar que tal coisa não existia. Se era verdade que esta terra refletia apenas as infinitas formas e forças do universo, qual esfera de prata vazia, então era um erro acreditar que o lar do ser humano fosse o universo, que afinal não existia e que ligava seu ser com ele. Mas se desde o princípio ele sempre fora um estranho nele, então o universo era pequeno demais, demasiado pequeno. O viajante estremeceu um pouco e olhou para trás porque uma moça asiática de pele escura, com uma roupa azul acinzentada sem adornos, lhe perguntou em voz baixa e humilde se lhe era permitido oferecer ao augusto senhor os parcos serviços de sua indigna pessoa. Nisso ela apontou convidativa para um pequeno e baixo veículo que ela empurrara através da porta da casa até perto da borda superior dos degraus de pedra. O viajante estava um pouco embaraçado e também irritado com o susto que a moça lhe dera. Por isso, explicou de modo rude que não era sua intenção visitar um lupanar. A moça, muito pequena e de uma fragilidade infantil,
encarou-o com olhos de lua nova, parecendo não entender. Ela se inclinou e assim ficou, enquanto com gestos tímidos continuava a convidá-lo para o cômodo e belo assento de seu carrinho. O viajante, que já estava arrependido de ter magoado a moça, tomou assento no carro e, suspirando, se deixou levar para o interior da casa. Primeiro eles se moveram através de um comprido átrio, cujas paredes, chão e teto eram recobertos por pedras polidas, sarapintadas de diferentes cores. Os pedaços utilizados pareciam ter sido cuidadosamente escolhidos segundo uma característica comum, pois por toda parte os belos filamentos convidavam o poder de imaginação do observador a contemplar nas formas casuais rostos e silhuetas, plantas ornamentais, deuses e demônios, animais sobre andas, dançarinas ardentes, insetos a cavalo em longas procissões, longas paisagens de corpos, mares bravios cheios de barcos e monstros, palácios de cristais de gelo e cidades em ruínas cobertas por musgos gigantescos. Mas a atenção do viajante continuava paralisada por uma profunda repugnância. Ele ainda não via nada. Entretanto, nas salas seguintes, pouco a pouco, seus cerrados sentidos foram despertando. E hesitante e incrédulo, ele começou a decifrar o alfabeto de signos que ele mesmo criara, e, contudo, ainda não tinha criado. As formas até aqui bidimensionais iam assumindo cada vez mais uma feição espaço-plástica. Ao redor havia bizarras formações de rochas, estalactites e estalagmites, cubos, troncos de árvores, regatos de lava e pedaços de metal fundido, os quais formaram as forças casuais da natureza, de uma maneira sempre completa, transformando-as naquelas configurações, as mais surpreendentes e ao mesmo tempo as mais convincentes. Era difícil acreditar que todas aquelas coisas tivessem surgido apenas através do jogo arbitrário do acaso. Todavia, não existia nenhuma outra força que não aquela que atuava no observador, a qual criava a partir de formas comuns as espantosas obras de arte. Cada vez mais foram se confundindo no viajante as fronteiras entre o seu interior e o seu exterior, entre aquilo que ele apreendia e o que de fato estava diante de seus olhos, até que, finalmente, ele não pôde diferenciar um do outro, sentindo o próprio espírito como seu exterior e os objetos como seu interior. De repente, foi como se ele estivesse vendo a si mesmo, a sua própria forma, acocorada ali naquele carrinho, de fora e de dentro, ao mesmo tempo, como se ela não fosse outra coisa que uma forma surgida ao acaso, na qual seu gênio criador visse um ser. No entanto, era justamente através disso que esse ser se tornava realidade. Ele se assustou com isso, mas o susto foi divertido. A partir desse momento, como finalmente começou a perceber, ele não poderia dizer mais se aquilo que estava vendo dependia de fato daquilo que tinha à sua frente. Parecia-lhe muito mais que, de sala para sala, os objetos iam ficando cada vez mais simples e comuns. Mas como a força secreta pousara suas asas sobre ele, ele se erguia cada vez mais alto, e a visão de todas as coisas se transformava. De uma folha enrugada, de um ovo branco, de pena de um pássaro, chegavam-lhe mundos e mundos. E ele era profundamente íntimo de todos eles. Era seu Criador e sua criatura ao mesmo tempo. Compreendeu então que, agora que desistia do que até aquele momento chamara de realidade, é que começava a se aproximar da realidade. Quando sua muda acompanhante o levou até a parede de um lápis lazuli escuro, quase negro, surgiu-lhe a seguinte visão. Em numerosos setores de diferentes tamanhos dessa parede, ele contemplou espacialmente múltiplas e diferentes paisagens em miniatura, de uma graça e elegância indescritíveis. Lá havia montanhas, mares e quedas d'água, assim como saltos azuis,
cujas quedas e espumas ele viu em movimento. As minúsculas cascatas caíam e corriam sobre escolhos também em escala, isto é, bem devagar. Até a iluminação dos cenários parecia mudar. O luar era escurecido por nuvens que passavam, para logo depois se iluminar de novo. O alvorecer e a tardinha eram violeta. E nos lugares em que a luz do sol batia sobre o vapor de água pulverizada, surgiam arco-íris. E finalmente o viajante tomou consciência de que chegava a ouvir o rumorejar argênteo e bramido das quedas d'água, embora de uma maneira bem delicada e distante. Quanto mais intimamente ele escutava esses sons, mais claramente percebia uma espécie de música doce e vítrea. "Que é isso?" perguntou, assustando-se novamente um pouco, dessa vez com a própria voz, que lhe soou alta e áspera. A moça sorriu e replicou suave: "O que o augusto senhor está percebendo são os delicados germes da sua própria existência futura." O viajante não entendeu essa resposta. Entretanto, não sentiu nenhuma necessidade de continuar perguntando, mas se abandonou de novo aos sons que flutuavam. Nisso, seu coração se encheu, de uma maneira completamente nova para ele, de uma ternura quase dolorosa, sim, de volúpia. "Quer dizer", sussurrou ele, "quer dizer que só eu posso ouvir essa música?" "Fora o Senhor e eu, nenhum outro mortal pode ouvi-la", respondeu a moça com os lábios colados ao ouvido dele. Ele a encarou. "Como assim você também?" "Eu?", disse a moça em voz tão baixa que mal se podia ouvir, e baixando os olhos, "eu sou ninguém." Bem mais tarde, eles pararam diante de uma parede amarela, quase branca, na qual se encontravam 4 discos redondos, 3 deles enfileirados lado a lado, o quarto um pouco mais acima. O primeiro desses discos dava ao observador a impressão de estar olhando verticalmente de cima para uma superfície de água em movimento. Por ela passavam ininterruptamente cristas de ondas prateadas, qual linhas brancas e irregulares. Estas eram cruzadas obliquamente por uma enguia negra, que parecia mover-se para a frente com movimentos de cobra, mas que, no entanto, continuava sempre no meio do quadro. Estupefato, o viajante ficou observando aquela cena, que estava sempre mudando, mas que continuava a mesma. Finalmente, ele quis se voltar para o disco seguinte, e nesse momento soou do primeiro uma voz sussurrante, não muito humana, mas como se estivesse formando do barulho das ondas palavras que pareciam dizer: "Sou criado pelo mar." Essa comunicação inesperada fez com que o viajante voltasse a se assustar. Ele sentiu que havia compreendido algo em seu íntimo, mas não conseguiu levar essa compreensão ao nível da consciência. Virou-se com o rosto interrogador para sua acompanhante, mas a única coisa que ela fez foi baixar a cabeça, sorrindo. Ele sentiu que não receberia nenhuma resposta a uma pergunta direta. Por isso se calou também, e voltou sua atenção para o segundo disco, que pendia do lado direito do primeiro. Inicialmente, ele reconheceu algo como um erodido cume de montanha, que se perdia para baixo numa neblina cada vez mais espessa. Somente após uma longa observação foi que ele descobriu que a montanha era uma cabeça humana virada em sua direção, mas com o rosto um pouco inclinado. A parte superior da cabeça era estranhamente alta, e dela caíam longos cabelos brancos como neve para os 2 lados. No entanto, o rosto parecia ser o de uma criança, não se podendo distinguir se de rapaz ou moça. A calma emitida por esse rosto era tão profunda que o observador não queria interromper a visão nem com um piscar de olhos. Assim, ele permaneceu imóvel, até que finalmente percebeu as palavras pronunciadas sem voz. "Eu sou a criança ancião." Dessa vez, à direita dele, na mesma altura, estava pendurado o terceiro disco.
Quando o viajante se virou para ele, teve a impressão de estar olhando, através de uma parede de vidro vertical, para uma paisagem subaquática de uma coloração dourado escura, com plantas que flutuavam de um lado para o outro. Ele viu em primeiro plano a cabeça de um castor, soltando bolhas de ar de suas narinas, enquanto avançava da parte esquerda inferior para a direita superior, e depois voltava de novo, como se estivesse prestes a emergir. Depois que o viajante observou essa cena durante um longo tempo, percebeu as seguintes palavras que saíam da penumbra dourada: Eu criarei o mar. Durante todo o tempo infinito, como parecia, em que ele passara naquela imensa casa, ocorreu uma transformação no viajante, que só agora ele começou a perceber. O que experimentara várias vezes e que voltava a vivenciar também diante desses discos quadros como uma espécie de delicado susto, tornara-se nesse meio tempo um estado constante, um leve êxtase. Era uma sensação nova e inabitual. No entanto, não tinha nenhuma dúvida em se entregar a ela sem reservas, pois para ele era como se fosse receber em si algo igualmente delicado. O quarto disco também pendia à direita, no entanto, cerca de um diâmetro completo acima do outro. A borda desse disco tampouco era redonda, mas sim ondulada irregularmente, sem dúvida da mesma maneira desordenada de uma pedra polida. Nada havia para se ver em sua superfície. Ela estava vazia. No entanto, o viajante contemplou-a com a mesma atenção que prestara às 3 anteriores, mas a única coisa que descobriu depois de algum tempo foi uma alteração em repouso quase indescritível. Algo como se fosse uma fumaça subindo e caindo em si mesma. Ao mesmo tempo foi acometido de uma certa angústia, pois sentiu que aquela força recentemente despertada nele era sugada pelo vazio desse quadro, que ela era como que girada em um abismo sem fundo, sem realizar coisa alguma. Contudo, ficou parado e esperou pacientemente que aquele disco falasse com ele também. Em vão. Finalmente agarrou a mão da moça, como que querendo amparar-se, e sussurrou: Por que está calado? Ele já falou. Por que eu não escutei? O Senhor escutou muito bem, mas só encontrará o dito em sua recordação. Mas eu gostaria de ouvir agora. Senhor, como isso poderia acontecer enquanto o Senhor o deseja? Disse a moça em voz bem baixa. Não desejar não faz diferença. Não fazer diferença significa olhar para o invisível e ouvir o que não foi dito. Portanto, por que o Senhor quer me fazer infeliz? Então o viajante envergonhou-se, sem saber direito do que. Você sabe muito. Como? A moça sorriu. Porque sou tida vergonhosamente como indigna proprietária dessa coleção de coisas não possuíveis. O viajante calou-se e observou o perfil de sua acompanhante durante um longo tempo. Ela deixou que ele o fizesse, ou talvez nem o percebeu, pois mantinha os olhos baixos. Ele admirou a linha estranhamente distinta de sua testa, o nariz, os lábios. Somente então se deu conta da rara beleza das feições da moça. Depois de algum tempo, ela colocou a manga da camisa na frente do rosto e pediu permissão para lhe mostrar seus próprios tesouros, pois tudo o que fora mostrado até ali não era digno da atenção do Senhor.
Nisso, o viajante se levantou no pequeno carrinho, fez uma vênia, embora um pouco acanhada, do mesmo jeito que ela fizera até esse momento, e respondeu que, se não fosse incômodo demais para a boa dama mostrar-lhe os signos e milagres, a ele, o bárbaro inculto, ele aceitaria essa oferta com honra e gratidão. Só que ele insistia em que ela não mais o carregasse, mas sim que, como sabia que era hóspede de uma senhora educada, consideraria como a mais elevada e imerecida atenção ter permissão para andar atrás ou mesmo ao lado dela. A moça recusou, fazendo uma vênia. O viajante insistiu, inclinando-se. E, finalmente, ele acabou prevalecendo. O carrinho ficou parado. A moça tocou delicadamente com a ponta dos dedos a mão do hóspede, que era bem mais alto que ela. E assim, eles caminharam lado a lado e calados em direção às salas interiores, onde se encontravam continentes virgens e oceanos cobertos pela penumbra da manhã.